Oi, eu sou Camila e sou uma das monitoras de genética e hoje eu vou corrigir a lista que eu mandei no grupo para vocês. Tem link na descrição para quem quiser baixar, tanto da lista quanto do resumo. Primeira questão. O uso de protetor solar é um importante aliado contra o câncer de pele. Isso porque os raios UV presentes na luz solar são agentes mutagênicos e podem causar alterações permanentes na estrutura e fisiologia das células. A respeito das mutações causadas por raios UV nas células da pele, é correto afirmar que: letra A. Podem ser transmitidas aos descendentes através da reprodução. Não necessariamente, certo? Não necessariamente não nesse caso, porque as únicas mutações que são transmitidas aos descendentes através da reprodução, como vocês viram na aula de Marcos, são as mutações que ocorrem nas células germinativas, que são os nossos gametas, óvulos e espermatozoides, certo? As mutações que ocorrem por raios UV são nas células da pele. Nossa pele não são células germinativas, são células somáticas, porque não são envolvidas no processo de reprodução. Então, a letra A está falsa. Letra B. Contribuem para o aumento da variabilidade genética e para a evolução. Não, justamente porque ocorre nas células da pele, que são células somáticas. Se ocorresse no testículo ou nos ovários, aí sim seria uma mutação que geraria variabilidade genética e contribuiria para a evolução. Então, letra A e B, falsas. Letra C. Alteram aminoácidos e, consequentemente, interferem na síntese proteica. Está errada por causa desse consequentemente. As alterações de aminoácido, como vocês sabem, não consequentemente interferem na síntese proteica, porque, de acordo com a tabela de Codon, tem várias proteínas que são codificadas, uma mesma proteína pode ser codificada por mais de um códon, certo? Então, essa alteração de aminoácidos não consequentemente interfere na síntese proteica. Pode gerar uma alteração que dê origem à mesma proteína. Então, letra C é falsa. Letra D. Modificam o DNA o que podem levar a alterações nas proteínas celulares. Verdadeiro. É justamente o conceito de mutação. Modifica o DNA que pode levar, não obrigatoriamente leva, a alteração nas proteínas celulares. Letra E. Alteram o processo de tradução e, com isso, modificam os RNAs mensageiros. Desculpa. Isso aqui está com a ordem trocada. Na verdade, eles modificam os RNAs mensageiros, a mutação modifica o RNA mensageiro e, com isso, altera o processo de tradução. Está invertido isso aqui. Por isso que essa alternativa está falsa. Questão 2. Quando um acontecimento mutacional leva à substituição de um códon por outro, o que significa o mesmo aminoácido, a mutação resultante é reconhecida como. Então, é a substituição de um códon por outro que significa o mesmo aminoácido. Certo? Qual é a mutação que acontece isso? Aí a gente vem aqui no resumo que eu mandei para vocês. E aqui nas consequências das mutações a gente tem sinônima e não sinônima. A gente sabe que a mutação que altera o códon, mas não altera o aminoácido, é uma mutação sinônima. Certo? As mutações sinônimas, elas também são chamadas de mutações silenciosas. Vocês poderiam ficar em dúvida entre transição e transversão. Essa questão é fácil, mas poderia surgir dúvida aqui. Só que transição e transversão não necessariamente significam o mesmo aminoácido. Tanto na transição quanto na transversão pode mudar sim o aminoácido. Certo? Pode ser coincidência. Pode acontecer de não mudar e pode acontecer de mudar. Então, apenas as silenciosas, classificadas como silenciosas, que significam obrigatoriamente o mesmo aminoácido. Questão 3. Antes de explicar essa questão 3, eu vou explicar para vocês uma analogia que eu fiz quando eu estava estudando isso e que funcionou para mim. E eu lembro desses conceitos até hoje, sem precisar ficar revisando, porque foi algo que realmente ficou na minha cabeça. É o conceito de transição e de transversão, certo? De acordo com o livro, com o que a gente sabe, transição é exatamente a substituição de uma base química por outra, mantendo a categoria química, ou seja, purina com purina ou pirimidina com pirimidina, certo? Essa parte aqui de manter a categoria química que é importante, porque na transição você mantém e na transversão você troca a categoria química. Como que eu lembro disso? Me lembra de transição capilar, que seria justamente quando as pessoas param de aplicar produtos químicos no cabelo para deixar que ele nasça natural, certo? Então, transição, você não muda o cabelo, você não colocou uma peruca, você não arrancou ele e jogou fora. Você mantém o cabelo, você só muda o jeito de tratar ele.
certo? Então, transição, eu lembro de transição capilar, que mantém. E transversão, eu lembro de transexual, mesmo de troca de sexo, de gênero. No caso, altera a categoria química. E aí eu sempre lembro que altera a categoria sexual, né? Se você se considera mulher e você vira trans, você passa a se considerar homem. Enfim, foi uma analogia que funcionou pra mim, nunca mais eu esqueci. Então, se vocês quiserem pensar desse jeito, talvez funcione. Questão 3. Sabendo-se que a mutação pode ser conceituada como uma alteração na informação genética, assinale as alternativas como verdadeiras ou falsas. Primeira. Em face da degenerescência do código genético, uma mutação capaz de transformar um códon UAC em um AG poderá não alterar a cadeia proteica. Então, a gente vai ter que abrir a tabela de códon e proteína para ver o AC e o AG. Vamos ver se altera a proteína, não é? U com A. O AC dá origem a essa proteína e o AG dá origem a essa proteína aqui, tá vendo? Então, a questão diz que poderá não alterar a cadeia proteica. Não, falso. Altera sim. Quando você troca o AC por o AG, muda a proteína. Alternativa número 2. Uma mutação do tipo transição pode não acarretar modificação na cadeia proteica. Aqui ele não está falando de categoria química, viu? Cuidado, ele está falando de cadeia proteica. O que é a cadeia proteica? É a proteína que vai ser originada através do códon. Uma transição pode não acarretar a mutação da cadeia proteica. Verdadeiro. Não necessariamente, se você trocou um códon, você vai mudar a proteína, porque, como eu falei, tem vários códons que codificam a mesma proteína. Então, essa daqui seria a verdadeira. A próxima. Uma mutação do tipo transversão acarretará na modificação da cadeia proteica. Falso. Não necessariamente, foi como eu falei. Pode ser que acarrete essa modificação, pode ser que não acarrete. É algo que a gente não sabe. Próxima alternativa. As mutações naturais que ocorrem atualmente são, na maioria, prejudiciais ao organismo. Esse fenômeno está, de uma certa forma, relacionado com a evolução dos seres vivos. Essa alternativa é verdade, porque as mutações naturalmente são, na maioria, prejudiciais. Isso é uma verdade da biologia, certo? Seria um dos postulados lá de Darwin, quando ele falou da evolução, da teoria da evolução, certo? Então, as mutações está relacionado com a evolução dos seres vivos, que seria que o mais apto, quem recebeu a melhor mutação, está mais apto para sobreviver, que geralmente não é tipo um grupo, é só um dos indivíduos que ele tem uma mutação ali, ou ele é eliminado, ou ele sobrevive melhor do que a população. Então, a maioria das mutações em geral são prejudiciais. Quando dá sorte, acontece de ser uma mutação boa que favorece o indivíduo. E a última alternativa, as mutações do tipo nonsense provocarão a redução do tamanho da cadeia proteica. Se vocês virem aqui no resumo, as nonsense são as sem sentido, certo? Que o códon do aminoácido é alterado por um códon de parada. Um códon de parada é justamente encerrar a produção de proteína, né? Então, uma redução no tamanho da cadeia proteica. Por quê? Porque o nonsense faz um códon de parada. Então, ele interrompe a cadeia proteica. Questão 4. Metabolismo celular. O metabolismo celular depende de uma série de reações químicas controladas por enzimas, isto é, proteínas que atuam como catalisadores, que podem sofrer alterações. Assinale a alternativa correta, levando em conta os ácidos nucleicos, então vamos lá, a ocorrência de mutações e as consequentes mudanças no ciclo de vida das células. Ao comando da questão. Essa questão é uma questão polêmica, porque o comando dela te pede para assinar exatamente uma questão que fala de mutação, uma alternativa que fala de mutação e de consequente mudança no ciclo de vida da célula, certo? E aqui na letra A, o DNA é constituído por códon, que determina a sequência de base do RNA mensageiro, necessária à formação dos anticódons, responsável pela produção de proteínas. Essa alternativa ela não está incorreta, só que ela não é o que a questão pede. A questão não está pedindo para você marcar uma alternativa sobre tradução. A questão está pedindo para você marcar uma alternativa sobre que leve em conta a ocorrência das mutações. Isso aqui não leva em conta a ocorrência das mutações, certo? Então, não marcaria essa. Letra B. No caso de uma mutação acarretar a transformação de um códon em outro relacionado ao mesmo aminoácido, não haverá alteração na molécula proteica formada, nem no metabolismo celular.
Verdadeiro. Se ele mudou, a mutação deu origem ao mesmo aminoácido, deu origem à mesma proteína. Então, não teve mudança na cadeia proteica, certo? Não, foi uma mutação silenciosa. Letra C. A mutação... Então, a verdadeira seria essa, tá, gente? A letra A vocês não marcariam pelo que eu expliquei. Por que as outras estão falsas? Vamos lá. A mutação altera a sequência de aminoácidos no DNA, acarretando alterações nas sequências de base do RNA mensageiro e, consequentemente, na produção de proteínas. Essa alternativa está falsa justamente porque não necessariamente a mudança do DNA e do RNA altera a produção de proteínas. Né? Pode ser uma mutação silenciosa que não muda a produção de proteínas. Então, não consequentemente vai acontecer. Letra D. As mutações atuam diretamente sobre as proteínas, provocando a desnaturação dessas moléculas. Desnaturação, não. A gente viu lá com o Vinícius semestre passado, em processos biológicos, que desnaturação pode ser por pH, por temperatura, mas não por mutação. Certo? Letra E. Quando algumas proteínas são alteradas por mutações, suas funções no metabolismo celular passam a ser realizadas pelos aminoácidos. Essa alternativa não faz o menor sentido, porque aminoácidos são as micropartes, né? São os monômeros que compõem as proteínas. São como se fossem pedacinhos pequenos que constroem uma proteína. E se a proteína é alterada por alguma mutação, os aminoácidos não passam a realizar nada, porque os aminoácidos são a própria proteína. Certo? Então, essa alternativa não faz o menor sentido aqui. Questão 5. Um dos efeitos do terremoto e do tsunami ocorrido em 11 de março de 2011 foi a explosão, blá blá blá, da usina nuclear de Fukushima. Não. Esse texto desnecessário. Entre os efeitos causados por radiações está a ocorrência de mutações no material genético. Sobre o processo de mutação, assinale a alternativa incorreta. Mutação é um processo irreversível. Essa daqui é a alternativa incorreta. Porque a mutação ela é reversível. Quando vocês estudaram lá com Vinícius na primeira unidade, vocês lembram que a DNA polimerase, no primeiro semestre, desculpa, vocês lembram que a DNA polimerase ela fazia o processo de correção do DNA. Então, não necessariamente quando tem uma mutação, ela vai ficar lá para sempre, não. O nosso próprio organismo ele consegue corrigir. Então, as mutações não são irreversíveis. Aí as outras são verdadeiras, né? Podem ser causadas por agentes biológicos, químicos e físicos, as mutações. Até aqui no material eu coloquei isso para vocês, ó. As mutações induzidas são originárias de fatores exógenos. E aqui tem um exemplo de biológico, que é HPV, que seria o vírus. A radiação, que seria um exemplo físico. Então tem um biológico, um físico e um químico, de agrotóxico. Então as mutações podem ser originadas tanto por qualquer um desses agentes aqui. E a mutação pode ser espontânea, decorrente da tautomeria das bases nitrogenadas. Sim, as mutações podem ser espontâneas ou induzidas. O que é tautomeria? Tautomeria, quem teve química orgânica no ensino médio, uma boa química orgânica sabe que existem as isomerias das moléculas, certo? Isso aqui não é muito importante não, mas tautomeria seria uma forma de dizer que as bases químicas, algumas delas são muito parecidas entre si. E por isso que acontece essa mutação espontânea, porque a DNA polimerase ela acaba trocando uma base por outra por causa dessa isomeria, desse tipo de isomeria. Que é a tautomeria, e como elas se parecem bastante, pode acontecer essa troca, gerando uma mutação espontânea, certo? Que não é irreversível. Então, a alternativa incorreta é a letra A. 6. A respeito das mutações gênicas, foram apresentadas as 5 afirmações seguintes. As mutações podem ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas. Verdadeiro, né? Pode ocorrer em qualquer célula do nosso corpo. Somente as mutações ocorridas em células somáticas poderão produzir alterações transmitidas à sua descendência. Não. Quem transmite para os descendentes são as alterações nas células germinativas. Somáticas, não. Independente do seu sistema reprodutivo, né? Então, essa daqui seria falsa. A primeira foi verdadeira. 2. Apenas as mutações que atingem as células germinativas da espécie humana podem ser transmitidas aos descendentes. Verdadeira. São aquilo que eu já expliquei 1 milhão de vezes, né? Exatamente germinativa que a gente transmite. 4. As mutações não podem ser espontâneas, mas apenas causadas por fatores mutantes. Não, né? Pelo amor de Deus. As mutações não podem ser espontâneas, já está falso.
apenas causados por fatores mutagênicos como agentes químicos e físicos. Ainda faltou o biológico aqui, né? Que eu dei o exemplo do HPV. Então, alternativa 4, falsa. Por causa desse não. E por causa... só por causa disso mesmo, já basta. 5. As mutações são fatores importantes na promoção da variabilidade genética para a evolução das espécies. Verdadeiro. É a teoria da evolução de Darwin, né? As mutações que promovem a variabilidade genética e contribuem para a evolução, porque o mais apto sobrevive, certo? Então tá alternado aqui, ó. 1 é verdadeiro, 3 e 5, que é a alternativa B. 7. Esse texto é desnecessário, vou pular para também economizar tempo, aí vocês leem se vocês quiserem. Mas o que importa é isso aqui, ó. O DNA normal gerando a hemoglobina normal. E o DNA, que é o DNA que tem a anemia falciforme, gerando a hemoglobina alterada. Certo? Então a gente vai observar aqui, ó. Quais são as mudanças que estão acontecendo? O DNA normal é G com GC, tá certo? AT, TA. Então a mutação ela está exatamente aqui, ó. Teve uma troca, né? Uma inversão, mudou de lugar. E essa mudança gerou a alteração da hemoglobina, né? Da proteína, e que foi a valina, ó, que era para ser GLU e virou VAL. Então, teve alteração aqui dessa proteína também, desse aminoácido. Trata-se de um caso de mutação por, letra A, perda de um par de bases do DNA sem alteração. Não perdeu, né? Perda de um par de bases já está errado, porque não perdeu, ele trocou. A adição de um par de bases, não teve adição, só teve a troca desse par aqui. Inversão de um par de bases, verdadeiro, do DNA sem alteração do aminoácido. Não, alterou sim o aminoácido, tanto que mudou aqui, ó, a proteína, certo? O aminoácido é exatamente a proteína. D. Inversão de um par de bases do DNA com alteração do aminoácido verdadeiro, mas não da proteína correspondente. Não, a proteína correspondente mudou também. Teve alteração de tudo, na verdade, que seria a letra E. Inversão de um par de bases, trocou aqueles dois pares, com alteração do aminoácido e da proteína correspondente. Mudou tudo aqui, na verdade, o par de base, o aminoácido e a proteína. Certo? Agora a gente vai para a questão 8 e 9, que são questões abertas. Eu vou abrir o Word para responder aqui com vocês. Então, vamos lá. Bom, a questão 8. Antes de fazer a questão 8, vocês têm que saber o que é uma pirimidina e quais são as pirimidinas e quais são as purinas. Isso vocês têm que ter decorado, certo? Para conseguir resolver essas questões sem se atrapalhar, sem ter nenhum problema. Então, as purinas são A e G e as pirimidinas são C e T, certo? Daí vocês decoram isso para não ficarem confusos na hora de responder essa questão. Vamos lá. Aqui na questão 8 ele dá o DNA padrão, o DNA 1 e o DNA 2. Essa é uma questão aberta típica de prova de Marcos. Muito importante, ele só muda a sequência de DNA. Certeza que vai cair na prova de vocês. Se ele ver falando isso, ele não vai botar só de pirraça. Mas enfim. Na questão 8, letra A. Vamos lá. Tem mutação no DNA 1, então a gente vai agora comparar o DNA 1 com o DNA padrão, certo? Pra gente ver se tem mutação nele ou se não tem. Então, quando a gente compara base por base aqui, a gente consegue ver logo, ó, que essa base G aqui, essa base C ela foi trocada pela G. A base C é uma pirimidina, a base G é uma purina. Então, teve troca da categoria química, né? Trocou uma pirimidina por uma purina. Com essa troca, gerou uma transversão. Quando muda a categoria, é trans. Então, teve mutação? Sim. Qual mutação? Transversão. Em qual códon e qual base? Códon é uma trinca, não é? Então, esse aqui é o primeiro códon. Qual é a base? A segunda base do primeiro códon. Então, esse aqui você responde, né? Segunda base do primeiro códon. Aí, letra B. Qual a consequência, ou seja, quais as proteínas originadas através do RNA 1? Então, a gente tem que ver. Consequência é aquilo, de acordo com o resumo que eu fiz do livro, a consequência ela é sinônima, não sinônima ou sem sentido, certo? Então, para você saber a consequência, você tem que saber a proteína originada. Então, vamos lá. No RNA padrão, só o códon que é mutado. Passar o DNA para o RNA, a gente faz a complementariedade de bases, não é? Então, vamos lá.
Aqui nesse caso é C, então a gente vai botar G. Tem outro C, então a gente vai botar outro G. E tem um G, a gente vai botar C. Certo? O RNA padrão desse códon aqui, do DNA padrão, é esse daqui. Agora a gente vai fazer a complementariedade do RNA1, que vem do códon do DNA1, certo? Então a gente vai complementar isso aqui, ó. É CGG, então a gente vai trocar, né? Fica GCC, certo? Então, o RNA padrão deu... Aí a gente vai procurar a proteína certinha de cada um, para saber se é uma mutação sinônima ou não sinônima. Porque se for a mesma proteína do RNA padrão para o RNA1, que é o RNA que teve mutação, se o RNA mutado der origem à mesma proteína do DNA padrão, vai ser uma mutação silenciosa, certo? Se der origem a uma proteína diferente, vai ser uma mutação não silenciosa. Se der origem a um códon de parada, vai ser uma mutação sem sentido, certo? Então, a gente tem que classificar desse jeito. Por isso que vocês vão abrir lá a tabelinha e vão procurar. Deixa eu ver aqui. GGC e GCC. GGC e GCC. Cadê G? GGC, GLI e GCC. Aqui. ALA. Então, ó, são proteínas diferentes, certo? Então, teve alteração na proteína, sim. Essa daqui é a alanina e essa daqui é a gli alguma coisa. Deve ser glicina, mas bota só gli. Então, quais as proteínas originadas através do RNA1? Do primeiro códon foi a alanina. Aí a gente tem que fazer... deixa eu ver. Ele pediu só... Nesse caso, ele falou as proteínas originadas através do RNA1. Você teria que fazer todas, certo? Mas eu vou botar só a mutada aqui. Depois vocês podem fazer todas. Porque o que interfere só é na que mudou. Na que está mutada. As outras são iguais. Então, não vou fazer todas, não. Alanina. E qual é a consequência? Não sinônima, né? Porque mudou o aminoácido. Então, é uma mutação que não é sinônima. Seria a resposta. Letra C. A mutação do DNA2, qual? Em qual códon e base? É a mesma coisa. A gente vai procurar aqui a mutação do DNA2 em comparação sempre com o DNA padrão. E vocês vão ver aqui, ó, que o G está trocado. O A trocou pelo G, certo? Então, são duas purinas. Então, não tem mudança de categoria, certo? Então, aqui, ó, a consequência, a gente já sabe. A consequência não. Qual a mutação? Qual a mutação? A gente já sabe. Que é transição. Por que transição? Porque mudou A por G. Manteve a categoria química, são duas purinas. Tem mutação sim, qual? Transição. Em qual códon e base? Então, o códon é o terceiro códon, certo? O segundo códon, desculpa. Primeiro códon, segundo códon. E terceira base. Tá vendo? Porque tem 3 bases aqui e a que mudou foi justamente a última. Então, segundo códon, terceira base. Qual é a consequência, o efeito? Então, vamos lá. Tem que saber se teve troca de proteína, não é? Então, a gente sempre faz. Para saber a consequência de uma mutação, a gente sempre tem que fazer o RNA padrão e o RNA da questão. Nesse caso, o RNA 2. Então, vamos lá descobrir o RNA padrão. Certo? Seria esse aqui, ó. TTA. Certo? No RNA, vai ficar AA. E o A, esse A aqui, ele liga com T. Só que no RNA não tem T. A gente usa a letra U no RNA, certo? Então, ficaria AU. Não pode botar T no RNA, porque o RNA não tem timina, ele tem uracila. E esse AU, a gente vai ver depois qual é a proteína que dá origem a ele. No RNA 2, o RNA do códon mutado, a gente tem TT, então vai dar origem a AA, e o G, que vai ser C, não é? Então, vai ficar AAC. Por complementariedade, tá? O T liga com A, o outro T liga com outro A e o G liga com C. Então, formou o RNA2. Agora, a gente vai procurar quais são as proteínas que dão origem a ele. AU e AAC. Vamos lá no A com A. AU e AAC.
Então, dá origem ao quê? A mesma proteína, não é? ANS. Eu não sei que proteína é essa. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho anotado, não tenho não. Enfim, dá origem à mesma proteína. As duas proteínas. Então, você escreve direitinho o nome da proteína lá na prova. Então, se foi uma mutação que originou a mesma proteína, é uma mutação silenciosa ou sinônima. Logo não. Aí você coloca que ela deu origem à proteína ANS, que provavelmente na tabela de marcos vai vir com o nome completo para você escrever direitinho, certo? Porque você não precisa saber o nome dessas proteínas. Mas aí, de qualquer forma, é isso aqui. Tem mais uma questão dessa, para quem ainda não entendeu, vou fazer mais uma vez. A questão 9, ele dá um DNA padrão e ele dá o DNA 1. Então, na primeira pergunta, na primeira questão, ele pergunta: a mutação do DNA 1, vamos procurar, né? Tem mutação aqui, ó, no último códon, né? Tem mutação? Sim. Qual é a mutação? Vamos achar quem foi que mudou. Foi o A pelo T, certo? Mudou a categoria química, porque o A é uma purina e o T é uma pirimidina. Então, qual é transversão? Transversão, porque mudou a categoria química. Em qual códon e base? Então, terceiro códon, que códon é de 3 em 3, então, primeiro, segundo, terceiro códon, terceira base, certo? Terceiro códon, terceira base. Qual a consequência, ou seja, quais as proteínas originadas? Então, toda vez que Marcos pedir a consequência, ele está querendo saber se é sinônima, silenciosa, ou aquela que é a do códon de parada, que eu esqueci o nome agora, como é? Sem sentido. Então, a gente tem que descobrir fazendo pelo RNA, sempre. Então, a gente faz o RNA padrão comparando com o RNA 1, certo? O RNA padrão do códon mutado é o terceiro códon aqui, não é? Então, a gente vai pegar ATA. Lembra que no RNA não pega a letra T, e A liga com T. Só que no RNA a gente bota U, né? U, A, U. Que é quem liga com o DNA padrão. O RNA padrão, que se liga com o DNA padrão, é esse daqui. E o DNA 1, seria o códon mutado, é o ATT. Então, a gente vai colocar aqui UAA. Certo? Então, vamos ver qual é a proteína que é gerada. Ele era UAU e virou UAA. Ele era UAU e virou UAA. Ele era Ti alguma coisa e virou um códon de fim. Tá vendo? O A virou um códon de parada. Quando vira um códon de parada, é porque é uma mutação sem sentido. Sem sentido. Então, qual é a consequência? Teve mudança da proteína que originou um códon de parada. A consequência é uma mutação sem sentido. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Agora eu vou continuar as questões abertas aqui. Questão 10. Diferencie mutação espontânea e mutação induzida. Aqui tem o resumo explicando. As mutações espontâneas são de fatores endógenos, como por exemplo, acontece quando a DNA polimerase não consegue reparar, então gera uma mutação espontânea. E as induzidas são fatores exógenos, podem ser biológicos, físicos ou químicos. Então aí você vai dar essa explicação. Questão 11. Em relação ao processo de mutação na molécula de DNA, diferencie transição de transversão. Tem aqui também, ó, só você saber diferenciar que transição mantém a categoria química e transversão altera a categoria química da base. Questão 12. Por que mutações pontuais com substituição de um único nucleotídeo podem alterar a sequência de nucleotídeos sem afetar a sequência de aminoácidos de um peptídeo ou proteína? É aquela explicação do quadro, né? Uma mesma proteína, ela pode ser gerada por mais de uma sequência de códons. O contrário não é verdadeiro, tá, gente? Teve até uma pegadinha na minha prova com isso, que Marcos colocou numa alternativa, que ele falava: o mesmo códon pode dar origem a várias proteínas. Não, o mesmo códon só dá origem a uma proteína. É uma proteína que pode ter mais de um códon que dá origem a ela, certo? Então, é só você colocar exatamente essa explicação. Por quê? Porque as mutações com a substituição de um único nucleotídeo podem alterar a sequência sem afetar a sequência de aminoácidos, porque
existem proteínas que são originadas a partir de mais de uma sequência de aminoácidos. Você pode colocar isso tranquilamente como resposta da questão. Questão 13. Que consequências indels trazem se estiverem localizadas em regiões codificantes e não apresentarem a falta ou inclusão de 3 nucleotídeos ou múltiplos de 3 nucleotídeos? O que ele está falando aqui é quando você insere, em vez de inserir 3 ou múltiplo de 3, você insere um só. Aqui, ó, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Aqui tem códon, né, de 3 em 3. Se eu pego aqui nesse códon e insiro um A, ele mudou. Porque agora o novo códon vai ser esses 3 aqui. E esse A que participava do códon anterior, ele vai para o próximo. Porque é de 3 em 3, né? Então esse A vai vir para o próximo códon. Então alterou toda a matriz de leitura. Certo? Então é isso que ele está perguntando aqui. Qual é a consequência? O que acontece? É a explicação que está aqui, ó, na atividade. A adição ou deleção de um único par de base do DNA altera a matriz de leitura. Ou seja, frame shift, que ele falou na aula para vocês. Essa alteração da matriz de leitura traz essa consequência toda aqui para vocês, que vocês podem ler e anotar, que basicamente altera toda a sequência de DNA, né? Porque você, em vez de inserir de 3 em 3, uma mutação que insere de 3 em 3, você pegou e inseriu um só. Daí o que ele vai fazer trinca com outros, que vai alterar toda a sequência. Certo? Então vai alterar a matriz de leitura. Essa aqui é a consequência. E aí vocês podem considerar isso aqui como uma resposta da questão. Certo? Porque ele altera a matriz de leitura, que está basicamente explicando. Essas mutações fazem com que toda a sequência de aminoácidos do sítio mutante não apresente relação com a sequência de aminoácidos originais. Claro, você tinha uma sequência de 3 em 3, você vai lá inserir uma aleatoriamente, o novo 3 em 3 vai ser totalmente diferente do anterior. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode comentar aqui que eu tiro. Ou então pode chamar no privado, que a gente tenta resolver. Muito obrigada por terem assistido.